Fala treinador, fala treinadora, tudo bem? Bom, agora um conteúdo meio que inédito para vocês, de uma forma um pouquinho diferente, que vai te ajudar a tomar, na tomada de decisão, mas na tomada de decisão, na hora de elaborar o treino de seus atletas. Principalmente quando você perceber que ele não está conseguindo ter parâmetros de melhora lá no TRT, ou no estabilidade, ou no treino longo. Então é uma estratégia, na verdade são duas estratégias, uma para o treino contínuo e uma para o treino intervalado, extremamente importante para você ter parâmetros para tomar a decisão adequada. Será que eu vou focar na velocidade ou eu vou focar na resistência desse meu atleta? Né? Já avisando, tem matemática, mas falar da matemática, deixa eu explicar para você de como isso surgiu, né? Se você ainda não sabe, eu já trabalho com corrida já há mais de 20 anos e o meu mestrado foi desenvolver um modelo matemático para predizer o VO2 máximo. E o modelo matemático tem matemática. E nessa busca desse modelo matemático, eu tinha que quantificar a velocidade dos meus avaliados no teste, para botar um grupo basicamente que homogêneo para fazer a minha amostragem e eu ter um resultado mais fidedigno, um resultado mais seguro quanto aquilo que eu ia propor no meu experimento. E aí, a partir daí eu conheci a modelagem matemática e comecei a parametrizar o treinamento. Isso depois de fazer alguns cursos de modelagem matemática, de matemática aplicada aos sinais biológicos, né? E não é uma disciplina comum na educação física, tá? Comum na educação física. Então tá aqui o artigo que foi a origem desse artigo foi a minha dissertação de mestrado. E basicamente o que eu fiz, cara? Esse cara aqui é o Astrid, o Dr. Astrid, um dos mais renomados fisiologistas na nossa área de todo mundo. O Astrid, ele tem um teste para medir o VO2 máximo na bicicleta a partir do steady state. Eu fiz uma releitura desse teste na esteira e mudei os parâmetros de aquisição da frequência cardíaca, são parâmetros totalmente diferentes do que ele propõe no teste dele, mas para poder propor e mostrar o VO2 máximo dessa mesma forma, ou seja, predizer o VO2 máximo através desses parâmetros. Olha só que legal. Então, aqui você vê um dos gráficos da minha dissertação e do artigo. Então eu trabalho ali com 3 variáveis, né? Onde está o ponto de interrogação seria o delta. O delta seria a variação, né? Então a variação ali do 6º minuto, ou seja, dos pontos de aquisição de frequência cardíaca dentro do 6º minuto, dentro do 5º minuto, e a amplitude total, a diferença ali da frequência final para a frequência inicial. Tem mais parâmetros, mas esses são os 3 mais simples, né? E o fato de ter estudado isso no mestrado, de ter estudado bastante a modelagem matemática e como parametrizar, eu te confesso que me abriu a cabeça da forma como pensar treinamento esportivo hoje, né? Hoje não, naquela época. E vem cada vez mais aí se aprofundando. Então, toda vez que eu vejo um modelo de treino, eu confesso que eu vejo não só com os olhos de uma preparação física convencional, de quem faz a faculdade de educação física e estuda fisiologia, treinamento e biomecânica, mas também de quem vê parâmetros matemáticos e como isso pode ajudar na prescrição do treino. E talvez seja esse o segredo do porquê a metodologia VO2 Pro ela é simples sem ser simplista e ela é eficiente e segura com a sua proposta de distribuição de treino, com a sua proposta de carga de pace, né, carga pace, e agora eu mostrar para você um dos meus truques como preparador físico, que é uma abordagem a partir do déficit de pace. Né? Alguns de vocês que já estão comigo há mais tempo já ouviram falar sobre o déficit de pace, só que até então não observaram como eu trabalho com déficit de pace. E algum tempo atrás eu publiquei o cálculo do índice de fadiga no treino intervalado, que é uma proposta ou um tipo de déficit de pacer também, déficit de velocidade. Mas vamos entender aqui no treino contínuo.
Então como é que ficaria mais ou menos isso? Numa corrida de 5 km, por exemplo, o indivíduo fez ali no primeiro km um pacer de 4,15, né? 4 minutos e 15 segundos. No último km ele fez ali um pacer de 5,30. Isso mostra que o cara foi cansando, foi fadigando e foi diminuindo a capacidade dele correr mais rápido, né? Mas o pacer médio ficou ali entre 5 e 20. Pô, legal. Então, ele, assim, ele quebrou mais, né? Então você percebe que ele ficou muito mais, a média ficou muito mais próxima do final do que do inicial. Quer dizer que logo ele começou a diminuir bastante a velocidade desse cara. E a ideia é a gente entender como isso pode refletir no treinamento e como isso pode ser um indicativo de o que treinar nesse atleta. Eu treino mais resistência, eu treino mais potência, velocidade, tá? Basicamente é isso. Acho que por aqui você já mata. Mas o que eu fiz? A partir de treinos, de sessões, eu comecei a observar esses resultados. Então eu tenho aqui dois tipos de análise, né? E uma análise que é interseção. O que seria essa análise interseção? São sessões diferentes. Basicamente o que muita gente já faz são os testes, a literatura já propõe isso. Faz o teste de 1K, faz o teste de 3K, faz o teste de 5K e vê ali o resultado, tá? Então essa é uma proposta, o de 1K e o de 5K, que seria uma avaliação déficit de pacer interseções, né? Interseção, né? Só que eu gosto de trabalhar com uma outra proposta, sempre pensando em economizar tempo. É o déficit de pacer intra-sessão, como a gente pode ver aqui embaixo. Então aqui o que eu mais utilizo, eu marco ali o pacer do cara no quilômetro 5 e o pacer do cara no quilômetro 10. Então eu vou fazer o déficit a partir dessas duas ancoragens, dessas duas referências. Ou no 10 e no 15, ou no 15 e no 20. Agora, detalhe. Nesse treino de referência para a gente poder entender e parametrizar o déficit de pacer, a sessão tem que ser all out, ou seja, tem que ser contra o relógio, ele tem que dar o melhor dele nos 10 km. E a gente vai avaliar o pacer do 5 e o pacer do 10, o pacer do 10 e do 15, do 15 e do 20. E assim vai. E aí tem alguns parâmetros que é importante você entender. Essa variação do déficit vai dizer se você tem que desenvolver mais velocidade, treinos mais rápidos de potência ou treinos de resistência. Então dá esse indicativo, então fica mais fácil. Pô, tem que focar nesse cara, é resistência. Então tem que começar a correr mais longo, correr por mais tempo numa determinada velocidade, ali uma velocidade em Z2, por exemplo, e fazer com que Z2 para Z1, né? Eu gosto de falar Z2, mas Z2 para Z1 e Z2 para Z3, né? Então eu particularmente trabalho muito em Z1, Z1 para Z2, que é ali no limite, Z2 para Z3, né? E Z3. Então, sempre trabalhando com essas ancoragens. E aqui uma tabela de classificação de parâmetros, né? Do que eu devo fazer, trabalhar, quando tiver esses parâmetros. Então, só para uma interpretação ali, no interseção, que são duas sessões, de 1 e 5K, se der ali um déficit de pacer igual ou superior a 20 é para melhorar a resistência, se for inferior é para melhorar a velocidade. Isso quer dizer que, se for para velocidade, é trabalhar mais treinos intervalados para melhorar a resposta de velocidade desse cara. Se for mais resistência, é trabalhar os contínuos, também posso trabalhar os intervalados numa magnitude que esse intervalado preconize a resistência do indivíduo. Então, essa é a leitura. Então, os modelos que eu trabalho têm o interseção para 1 e 5 e 5 e 10, que são sessões diferentes, né? E tem um intrasessão, que é para 5 e 10K, 10 e 15, 15 e 20. Sempre nessa característica. Então é uma estratégia muito fácil de você estar utilizando. Então deixa eu explicar aqui como é que a gente calcula isso, né? No déficit aqui, interseção, ou interseções, né? Então ali eu tenho um resultado ali de 1 km, deu 4,20, então ali eu tenho que transformar tudo para segundos, se você for fazer o cálculo. Aí no 5K deu 28, então vou trabalhar com pacer médio, nesse caso aqui, na interseção é o pacer médio, então ali dá 336, ali é só fazer o cálculo, né? Então como a relação ali x1 e x2, x1
é sempre o valor do primeiro, x2 sempre o valor do segundo, então é 1 dividido pelo outro vezes 100, diminuindo de 100. Então já sai o valor em percentual. Então tem aqui, ó, 22%. 22% é superior a 20, então esse cara tem que melhorar a resistência. Então ainda tem que melhorar a resistência. Então tem que fazer treinos um pouco mais longos ou intervalados com uma distância um pouco superior, diminuir o tempo de recuperação nos intervalados, diminuir a intensidade, entender o que realmente esse cara precisa é de extrema importância na hora de você ser mais assertivo na prescrição do treinamento. Então isso aqui é uma forma simples de você olhar o treino, cara, tem que melhorar mais velocidade, tem que melhorar mais resistência, é isso. Né? Calculando agora o déficit aqui intra-sessão, ou seja, dentro de uma mesma sessão, lembrando que esse cara vai correr 10 km, é como se fosse o treino de ritmo, ele vai correr 10 km lá para contra o relógio ao out, né? Ou seja, o melhor tempo que ele puder. Então tem que ter ali o parâmetro do treino no quilômetro 5 e no quilômetro 10. Olha só que legal. E aí, feito o cálculo, olha lá, deu 8,6 o déficit de pacer. Cara, 8,6 é menor que 10%. Então esse cara aqui agora tem que melhorar a velocidade. Então, cara, esse cara precisa melhorar a velocidade para poder chegar mais rápido. Então são parâmetros simples, que você pode deixar isso já no Excel. E esses parâmetros são idênticos ao índice de fadiga, que eu já deixei uma aula pronta para vocês aqui na Universidade da Corrida, aonde o índice de fadiga ele é calculado dessa forma, né? O tempo total ideal e o tempo total real. Então aqui, vamos mostrar aqui na prática. Então vamos supor que esse cara fez 10 tiros, né? 10 sprints. E cada sprint você tem o valor do lado sempre em segundos, né? Então 28 segundos no primeiro e 49 lá no último. Então não importa quantos sprints ele faça, a conta vai ser com o número de sprints. Então o que você tem que levar em consideração? A primeira variável, tempo total ideal. Deu 280 segundos. Como é que a gente soma isso, identifica isso? Qual foi o menor sprint? 28. Quais foram os números de sprint? 10. Então é 28 vezes 10. 280. Tá aqui. É o ideal. Ou seja, se o cara tivesse a melhor resposta no sprint, no tiro, sem fadigar. Só que ele fadigou. Qual foi o tempo real? 409. Como é que a gente tem esse tempo real? Soma todos os valores. Fácil, né? De posse disso, né, a gente vai obter o índice de fadiga, o IF. Então basta dividir 280 por 409. A conta é igual ao déficit de pacer. Aqui ela está feita de uma forma diferente, mas é igualzinha. Tá? Aqui deu 0,68. E aí divide não. 0,68, eu multiplico por 100, aí vai dar 68, depois eu diminuo de 100. Aí vai dar 32% aqui no índice de fadiga. Ali, qual o parâmetro para trabalhar com índice de fadiga? O parâmetro é simples, né? Então, após a análise ali, você tem ali o parâmetro do índice de fadiga. Então, você vai ajustar o treino intervalado se esse cara tiver um índice de fadiga inferior a 10%. Ajustar como assim? Otimizar o treino. Porque se o índice de fadiga dele está superior a 10%, isso quer dizer que esse cara ainda está se adaptando àquele treino. Agora, se for inferior a 10%, quer dizer que você tem que colocar uma nova carga de treino nele para que ele possa responder de maneira mais efetiva àquele conjunto de estímulos. Basicamente é isso. E tem um outro ponto importante também. Você aqui tem o tempo médio dos sprints, né? Como faz o tempo médio? A soma dos sprints totais dividido pelo número de sprints. Não tem nenhum mistério. E pelo tempo médio, você vai identificar aonde esse cara está fadigando. Então, ó, vem aqui nos sprints, você tem os tempos. Então, o tempo médio é 40,9. Então, tudo que for acima de 40,9 é porque o cara já fadigou. Ó, então, aqui a partir do quinto, o cara já entrou em fadiga. E aí você tem a referência do qual sprint ele fadigou. Aí você tem a referência do índice de fadiga dele. Então você pode fazer vários ajustes aqui no cenário. Por exemplo, para esse cara melhorar a condição dele, a partir do quinto sprint eu posso aumentar o tempo de recuperação dele para ver se melhora esses resultados. Ou seja,
se eu entender que melhora os resultados, então seria interessante eu fazer 2 blocos intervalados de 5 sprints. Entre um bloco e outro, um tempo maior de recuperação para ver se ele consegue manter o tempo ou ter um índice de fadiga reduzido. Então são estratégias para melhorar a utilização do treino e fazer com que ele tenha melhor resposta para que você possa, dessa forma, evoluir o treinamento em sobrecarga a partir dos treinos intervalados. Não é só sair mudando, né? Tem que ter um porquê mudar. Beleza? Então esse aqui foi mais uma aula na Universidade da Corrida, uma aula de extremamente importância, onde eu te ajudo nas tomadas de decisões estratégicas na hora de manipular o treino do teu atleta. Ou seja, será que eu vou focar na resistência ou eu vou focar na velocidade nele? Beleza? Tchau, tchau, a gente se vê por aqui.